né, eu senti de Deus de mudar o que nós iríamos falar nessa noite. A gente tem que ter sensibilidade no Espírito para saber para onde os ventos estão soprando. E eu tenho, né, desde quarta-feira, tivemos um tempo gostoso, a presença de Deus foi sentida fortemente. Esse tempo que eu estou sentindo da parte do Senhor que a igreja está anelando, querendo, né, caminhar em águas mais profundas, e glória a Deus por isso. Né, eu acho que nós temos que sair da superficialidade e buscar em Deus águas mais profundas, que nós possamos ir e receber da parte do Senhor e ser um instrumento de Deus nessa cidade, na nossa comunidade, na nossa escola, no nosso trabalho, aonde o Senhor quer nos colocar. Por isso que eu falei sobre os contatos, né? Talvez você não se vê dessa forma, mas com certeza você é um instrumento de Deus, você é um vaso separado por Deus e para Deus, para que o Senhor Deus te use no tempo preciso, para que você possa, né, ser um instrumento dele para comunicar esse amor, essa graça, e que outras vidas também possam receber dessa graça. Eu queria ler com você algo que foi escrito há muitos anos atrás, mas é tão atual nos nossos dias. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, escrito por Lucas. Eu queria que nós pudéssemos ler a partir do versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: Não vos compete conhecer o tempo ou a época que meu Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas ele faz uma promessa: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Depois ele fala assim: e sereis, Jesus falando, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E em uma nuvem, o cobriu aos seus olhos. Veja bem, toda reunião, a Bíblia diz que quando nós nos reunimos 2 ou mais no nome do Senhor, aí Ele se faz presente. Então nós temos aqui um povo que se reuniu não por outro motivo, mas porque nós cremos no nome de Jesus. Quem pode testificar isso? Se não fosse por causa de Jesus, nós não estaríamos aqui. Foi por causa dele, e somente por ele, que nós nos reunimos nesse lugar. E essas reuniões que parecem que são parte de parte da nossa vida. Tem gente aqui que nasceu no Evangelho, tem outros que já estão andando com o Senhor há bastante tempo, alguns 30, outros 20, outros 10 anos. Isso começa a ser parte da nossa vida e a gente coloca no nosso calendário, e isso é parte que a gente não sabe mais viver sem as nossas reuniões, sem os nossos cultos. Quem pode testificar isso? É parte da nossa história. A gente não vê mais a nossa vida sem nos reunirmos, sem estar juntos, sem fazer isso que nós fazemos de contínuo na casa do Senhor, que é adorar a Deus, que é nos reunir como irmãos, né? Buscar a face do Senhor, orar a Deus, cantar louvores ao Senhor. Isso é parte. Mas nessas reuniões, a gente nunca pode se esquecer que o próprio Jesus, Ele se faz presente. O próprio Cristo, Ele vem. Por quê? Porque Ele fez uma promessa, e aquele que fez promessa, Ele não é homem para que minta. Sabe qual foi a promessa do Senhor? Que Ele estaria no meio de nós, onde 2 ou mais se reunissem no nome do Senhor. E toda reunião, ela deve ter no nosso coração uma expectativa. Qual a expectativa, pastor? A expectativa é que o Senhor Jesus vai fazer outra vez. Como Ele fez em Pentecostes, Ele quer fazer outra vez. Como Ele fez, Ele continua fazendo. No decorrer das histórias, na história nós vemos homens e mulheres, gente simples, que se atreveram a buscar a Deus e se atreveram a crer que Deus continua fazendo. Ele não mudou, Ele é o mesmo Deus. E os avivamentos, eles começam com reuniões pequenas.
Eles começam com pessoas que ousam a crer em Deus, e eles começam a dobrar os seus joelhos, eles começam a buscar, e eles chegam a um ponto de querer mais de Deus, e eles começam a fazer uma pergunta mais ou menos que foi feito aqui. Olha a pergunta que eles fizeram: esse é o tempo, Senhor? Esse é o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Isso era o importante para aqueles homens, a visão deles estava na restauração do reino de Israel. Agora nós temos uma visão diferenciada. O que é importante para nós é saber quando Deus, o Senhor, o nosso Senhor, vai restaurar todas as coisas. E eu sei que tem muitas coisas que Deus quer restaurar na nossa vida. Quem pode testificar isso? Então talvez você venha nas reuniões e a pergunta continua sendo a mesma pergunta, sendo feita de diferentes formas. Quando é, Senhor, que o Senhor vai restaurar? Quando é que o Senhor vai restaurar? Talvez gente que está chegando aqui com a família arrebentada, com a família, e talvez a sua pergunta: quando o Senhor vai restaurar a minha casa, Senhor? Outros podem estar perguntando aqui: quando o Senhor vai restaurar a minha fé, Senhor? Porque um dia eu tive fé, mas agora a minha fé, ela começou a sumir. Eu já não tenho mais fé, eu até vou, até gosto das reuniões, até parte agora da minha rotina, mas a fé foi embora. Quando que o Senhor vai restaurar a minha fé? Outros talvez chegaram aqui com um casamento talvez compromissado, um casamento que já não está dando muito certo, e talvez você está perguntando: Senhor, a minha casa está indo embora, meu casamento está indo embora, quando o Senhor vai restaurar a minha sorte? Então são perguntas que partem do coração do homem, mas a pergunta desses homens aqui é porque eles entendiam que o reino de Deus, o reino de Israel, deveria ser restaurado, e havia um anelo no coração. Toda restauração começa com um desejo nosso. Todo avivamento começa com homens e mulheres que dobram os joelhos e de fato buscam a presença do Senhor e chamam a presença de Deus para aquele lugar. Mas o Senhor falou assim: a vocês não compete, talvez vocês não vão saber a hora que o mover de Deus vai acontecer na nossa vida. Mas uma coisa vocês têm que saber, e aí o Senhor começa a ensiná-los. Ele fala assim: mas não vos compete conhecer os tempos ou a época que meu Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas uma coisa vocês têm que saber: vocês vão receber poder do alto, ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aí ele fala assim: vocês vão ser a minha testemunha, não somente aqui em Filadélfia, mas na América, na Pensilvânia e os confins da terra. Senhor, essa é a promessa de Deus, que Ele de fato batizaria o teu povo com o Espírito Santo. E esse Espírito, ele não tem data de validade. O Senhor Espírito Santo, ele continua batizando. Ele batizou lá em Pentecostes, ele batiza hoje, ele vai batizar amanhã. Por quê? Porque é impossível nós fazermos a obra do Senhor sem que de fato o Senhor Espírito Santo venha nos tocar. E aí vem um homem aproximando de Deus, querendo mais de Deus, mas sem saber, sem entender muito bem o que Deus está fazendo com ele. Aí nós tentamos viver uma vida moral, uma vida religiosa na presença de Deus, mas a gente sabe que lá no fundo está faltando alguma coisa. A gente sabe que lá no fundo falta algo, uma explosão de Deus em nós, para que nós possamos ser completamente fiel àquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Porque senão nós vamos viver uma vida com um pé na igreja, com um pé no mundo, sem saber muito bem o que Deus está fazendo na nossa casa, na nossa vida. E assim a gente começa a desenvolver, algum tipo de crença que não está alinhado, não está conectado com aquilo que Deus está querendo fazer nos dias de hoje. Eu vejo que Deus, Ele está sim se movendo de uma forma diferente nesses dias. Por que isso? Porque o mundo está passando por mudanças. E toda vez que as mudanças acontecem, o povo de Deus, ele tem que ser preparado para que algo grande aconteça. Quando Jesus disse essas palavras aos seus discípulos, grandes mudanças estavam por vir. Ele foi assunto aos céus e eles ficaram ali um tempo sem que o Senhor Jesus estivesse com eles presencialmente. Mas a palavra de Deus diz que eles foram para um lugar, nós chamamos aposento alto,
e ali eles começaram a buscar a presença do Senhor, eles começaram a orar, eles começaram, com certeza tinha cânticos espirituais, tinha ali uma busca intensa da presença de Deus, até que, determinado dia, a palavra nos ensina que veio sobre eles como que línguas de fogo sobre as cabeças, e eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo de tal forma que eles saíram daquele lugar e eles começaram a profetizar, a falar em outras línguas, e o povo que estava ali, que eram de vários lugares, eles não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, e eles falam assim, mas é 9 horas da manhã, esse povo já está bêbado. E se levanta Pedro fala, eles não estão consumidos pelo vinho, mas veio sobre ele a promessa de Deus. E a promessa de Deus é que os nossos filhos, eles iam profetizar. A promessa de Deus que os velhos teriam sonhos. A promessa de Deus que veria o Espírito de Deus sobre toda a carne. A promessa de Deus que até o servo e a serva de Deus receberia da parte do Senhor. Então essa promessa, ela continua vigente nos nossos dias. E nós devemos buscar isso como nunca buscamos antes. Porque os dias que estão por vir sobre a terra são dias difíceis. E para que haja resistência do povo de Deus, para que sejamos um povo forte, um povo determinado, um povo que de fato não corre da luta, nós precisamos de algo mais da parte do Senhor. Pouco tempo depois que eles foram cheios do Espírito Santo, começou, a igreja crescia de uma forma muito poderosa, e não muito tempo depois veio uma grande perseguição, e agora o Evangelho não estava somente em Jerusalém, mas ali foi para Samaria, Judéia, até os confins da terra, até o dia de hoje chegar aqui em Filadélfia. Mas o povo de Deus, ele foi revestido com poder. Para quê, pastor? Por que isso aconteceu? Para que nós pudéssemos ser testemunhas, para que nós não viéssemos a nos envergonhar do Evangelho, para que nós não ficássemos fazendo a mesma coisa sempre, sem que a palavra de Deus chegasse até os corações. Porque quando a palavra de Deus chega de fato numa casa, num coração, a transformação começa. E aí a gente pensa, pastor, isso será que pode acontecer comigo? Isso não só deve acontecer com você, o Senhor quer que isso aconteça com você. E o que acontece, pastor, quando nós somos cheios do Espírito Santo? Acontece que a gente não fica mais na dúvida, mas nós temos a convicção que Deus está nos levando para um lugar diferente. Deus está fazendo algo na nossa vida que a nossa mente agora não está mais nas coisas desse mundo, mas a gente começa a ver o que está por vir. A nossa direção muda, os nossos olhos são transformados, a nossa vida é impactada com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Isso é que Deus está fazendo conosco. Agora, eu te pergunto, será que nós estamos dispostos a querer que a nossa vida seja transformada? O que vocês acham? Você quer a transformação da sua vida ou não? Quem quer a transformação da sua vida aqui? Chega um ponto que as pessoas se acostumam tanto com a vida que levam, que às vezes a gente fala assim, eu acho que ele está gostando dessa vida. Ele não quer a transformação. Mas deixa eu te falar algo. Essa vida aqui que nós estamos levando é uma vida, primeiramente, é passageira. Ela tem prazo de validade. Segundo, o mundo que nós estamos vivendo, não sei se você tem reparado isso, mas ele não está indo numa situação cada dia melhor. Pelo contrário, as pessoas às vezes estão mais confusas. O que nós estamos precisando, e a sociedade, a nossa casa, a nossa família, e nós estamos precisando é de Deus mais na nossa vida. E mais de Deus, com certeza, a transformação vem junto com Ele. Porque onde Deus vem, juntamente com Ele vem a sua transformação. Então, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Nós temos que buscar a presença de Deus, porque uma vez que nós buscamos a presença do Senhor, Ele vem. A palavra do Senhor diz assim, buscar-me-ei e me achareis quando buscares de todo o vosso... Não escutei. Buscar-me-eis e me achareis quando buscarmes de todo o vosso... Então, quando fala de coração, está falando de uma busca intensa de Deus. Então, na busca intensa, não tem lugar para que nós fiquemos dispersos. Na busca intensa de Deus, nós não podemos olhar para o outro lado. A gente tem que ter convicção da nossa busca e de onde nós queremos chegar com isso.
Eu creio que Deus está fazendo algo diferente no meio da igreja. Deus quer que nós possamos fazer aquilo que está no coração do Pai. E quando isso acontece, de fato vai acontecer o que aconteceu nessa noite. A gente vai ter que sair um pouco do nosso roteiro. A gente vai ter que sair um pouco daquilo que a gente planejou. O nosso planejamento começa a ser secundário na nossa vida e a gente começa a chamar a presença do Senhor para fazer aquilo que Ele quer fazer. Pastor, o que é que Deus quer fazer? Ele quer que as pessoas possam se prostrar a Ele e à vontade de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você olha para a sua vida, você está satisfeito com a sua vida, espiritualmente falando do jeito que está? Quem está satisfeito? Levanta a mão. Quem quer mais de Deus, levanta a mão. Amém. Glória a Deus por isso. Então todos nós chegamos a uma conclusão. Nós precisamos mais de Deus. Quem acha que ama o suficiente, levanta a mão aí. Quem acha que precisa amar mais? Eu também acho. Se eu pudesse levantar, eu levantava as minhas duas mãos. Quem acha que chegou o fim da sua caminhada, levanta a sua mão aí. Que a gente vai orar para você ir para a glória agora. Ninguém. Quem acha que tem um longo caminho para andar e que Deus precisa te encher, para que você seja capacitado, para que possa andar esse caminho cheio da presença de Deus, levante a sua mão alto. Então Deus, Ele te vê e Ele te recebe do jeito que você está. Às vezes o que a gente pensa é que nós vamos acertar o nosso caminho primeiro e depois nós vamos andar com Deus. É justamente o contrário. Nós nos aproximamos de Deus como estamos e o próprio Deus vem transformando aquilo da forma que nós somos e vem nos usando para que o nome dEle seja glorificado. Quando Deus faz isso, a glória vai para Ele, não vai para nós. Porque nós sabemos, o que é que nós entregamos para Deus, como nós estávamos. E Deus vem e nos pega do jeito que nós estamos. E começa uma grande obra no nosso coração, transformando de dentro para fora, fazendo uma obra que só Ele pode fazer. Mas para que isso, pastor? Para que nós possamos ser testemunhas do Deus vivo. Para que a gente possa chegar em qualquer ambiente e falar assim, eu era a pior pessoa que você possa imaginar. Mas o próprio Deus veio ter comigo, Ele me tocou, Ele me transformou e Deus me enviou para que eu pudesse hoje falar com você que há esperança na sua vida, porque houve esperança para mim. Se Deus lidou com uma pessoa como eu, Deus também pode lidar com uma pessoa como você. Se Deus tocou uma pessoa como eu, Deus também pode tocar uma pessoa como você. Deus fez um milagre na minha vida, Deus também pode fazer um milagre na sua vida. E assim Deus vai fazendo essa boa obra. O Evangelho é isso, é boas novas. Ou seja, boa notícia. E a boa notícia é que Deus te ama como você é, como você está. Mas Deus te ama tanto que Ele não quer que você continue do jeito que você está. E aí Deus vem através da pessoa do Espírito Santo nos transformando à imagem e semelhança do seu Filho. O Senhor vem tocando áreas da nossa vida que muitas vezes nós não queremos que ninguém saiba. Coisas que estão ocultas, o Senhor Deus vem tocando, vem colocando, vem trazendo luz. Onde há trevas, o Senhor vem colocando. Não para te envergonhar, mas para te capacitar. Não para que você retroceda, mas para que você avance na sua caminhada com Ele. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. É a obra que foi prometida aos seus discípulos aqui, que posteriormente foram os apóstolos. É a obra que o Senhor promete a cada um de nós. Aquele que começou a boa obra em vós, há de aperfeiçoar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê dessa forma? Então nós temos que buscar o aperfeiçoamento de Deus que vem através da pessoa do Espírito Santo. Nós temos que buscar
a unção de Deus que quebra esse jugo. E o mundo verdadeiramente traz um jugo. O que é jugo, pastor? É um peso para a gente não adorar a Deus, um peso para a gente não levantar as nossas mãos, um peso para que a gente não venha congregar com os irmãos, um peso para que nós não tenhamos relacionamento um com o outro, um peso para que nós não venhamos a testificar do poder de Deus na nossa vida, um peso, e esse peso ele é quebrado com a unção do Santo. A unção de Cristo quebra o jugo sobre nós. E aí nos transforma em homens e mulheres cheios do Espírito Santo para testificar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra de Deus diz que nós os santos, aqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus, nós somos sal da terra, e a palavra de Deus diz que nós somos a luz do mundo. O sal vem para dar sabor onde não tem sabor, a luz vem para trazer transparência onde tem escuridão, onde tem trevas. Essa é a obra que o Senhor quer fazer conosco. E vocês, amados, vocês são muito importantes para Deus. Se o Senhor Jesus tivesse de morrer por uma pessoa, Ele morreria por você. Se o Senhor Jesus tivesse de voltar e fazer tudo o que Ele fez por uma vida, o Senhor Jesus, o amor do Senhor por você e por mim é suficiente e Ele faria. Então nós não podemos virar as costas para tão grande amor. Pastor, o que é que Deus quer comigo então? O que é que Deus quer fazer na minha vida? O que Deus quer fazer com você, o que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer fazer conosco, é que nós venhamos nos entregar por completo ao Senhor. Essa entrega total e completa, ela é necessária para que nós possamos servir o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. Em outras palavras, Deus não te quer somente pela metade, 3/4. Deus te quer por completo. E essa entrega total é você declarando a Deus: eu entendi a obra do Senhor na minha vida e eu quero me entregar por inteiro ao Senhor. Eu não vou ter reservas com Deus. Eu não vou somente ter esse relacionamento casual com o Senhor. Eu vou ter um relacionamento completo com o Senhor. Eu acho que ninguém admitiria casar com alguém e a pessoa falar assim: veja bem, nós vamos casar, tá? Mas o nosso relacionamento vai ser parcial. Faz sentido isso, igreja? Eu só vou, a gente vai ter só mesmo uma vez por mês, talvez nós vamos ter um relacionamento, eu vou conversar com você somente na segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, sábado é minha. Faria sentido isso? Não, né? E às vezes nós tentamos ter um relacionamento assim com Deus, ou seja, servi-lo casualmente, ter reservas com o Senhor. Em nome de Jesus, eu queria te pedir isso, que toda reserva caia em nome de Jesus, que você e eu possamos nos entregar ao Senhor completamente, e que a obra do Senhor, as promessas de Deus e tudo que Ele quer fazer na nossa vida não tenha mais impedimento. Sabe qual é o maior impedimento da nossa caminhada com Deus? Somos nós mesmos. Somos nós que colocamos os impedimentos, somos nós que colocamos as restrições, somos nós que colocamos as barreiras, somos nós que colocamos os impedimentos para que Deus não faça a obra que Ele quer fazer na nossa vida. Mas em nome de Jesus, eu creio que é chegado o tempo que o Senhor vai encontrar um povo que é totalmente seu, um povo que está completamente rendido ao senhorio de Cristo Jesus, que Ele não é somente o Salvador das suas vidas, não somente o Salvador da minha vida, mas também Ele se constitui Senhor de todos nós. Essa é a vontade do Senhor, que nós possamos recebê-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Ele é Senhor porque Ele manda, e Ele é Salvador porque Ele nos libertou do império das trevas. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Ele derramou na cruz do Calvário o sangue inocente para que nós pudéssemos ter livre acesso na presença de Deus. E eu queria que nós pudéssemos, eu queria chamar o pessoal do louvor aqui, nós vamos louvar a Deus uma vez mais, e eu vou permitir que você possa entregar o teu corpo, a tua mente, o teu espírito, a tua alma,
o teu ser completamente na presença do Senhor. E nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Por que precisa de música, pastor? Não é necessário ter música, mas eu tenho certeza que a atmosfera de adoração a Deus atrai a presença de Deus. Pastor, eu me sinto fraco. É o momento de você ficar forte em Deus. Pastor, eu me sinto desencorajado. É o momento de você se encorajar no Senhor. Pastor, a minha fé está pequena. É a hora de você pedir a Deus e Ele possa renovar as suas forças e que a tua fé aumente em nome de Jesus. Pastor, eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo também quer que você receba Ele. Então, há aqui nesse momento uma sinergia que de fato é a vontade do Senhor que isso aconteça. Aquilo que você precisa, Deus, o Todo-Poderoso, quer te entregar. Aquilo que você sonha, o Senhor Deus quer te dar esse presente. Em nome de Jesus, eu queria convidar você a ficar de pé.